Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Não esquece de curtir, de se matricular no canal, de divulgar nosso conteúdo, tá bom? E atendendo a alguns pedidos de alguns, eu ia falar leitores, né? Ouvintes, mas sei lá como é que chama, das pessoas que nos acompanham aí, dos internautas. A gente vai falar hoje de economista brasileiro. Historicamente, os economistas brasileiros tiveram, no período anterior aos anos 80, digamos, pouco destaque no mundo acadêmico internacional. Bem pouco, eu diria. Mas nós tivemos grandes economistas. E grandes economistas dedicados tanto à profissão de ensinar economia, como também ocupando cargos importantes no governo, desenhando os planos econômicos importantes, etc. Então, o fato de não ter grandes nomes de expressão no mundo acadêmico em si não significa que a gente não teve grandes economistas. E um deles que eu queria falar hoje para vocês rapidamente é o Mário Henrique Simonsen, né? O Simonsen era um que a gente chama em inglês de polymath, né? Ele é um cara que sabia meio que tudo, sabia física, sabia bastante matemática, sabia economia, ele era engenheiro, né, de formação. Depois tem uma história muito doida do Simonsen que ele precisava do registro de economista para trabalhar não sei aonde, aí ele teve que fazer uma faculdade à noite em algum lugar aí no Rio de Janeiro para poder pegar o diploma de economista. Já eram os economistas mais famosos do Brasil. Então você vê como essa coisa não tem muito sentido, né? Algumas exigências aí, digamos, legais para exercer a profissão. Mas o Simonsen era meio que um gênio. Eu nunca convivi com o Simonsen, mas as pessoas que o conhecem falam que ele era um gênio. Morreu novo, morreu em 97, com 60 e poucos anos, 62 anos, ou 63, não me lembro. Foi um cara que foi um dos principais artífices que montou a escola de pós-graduação da Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, a EPGE, onde deu aula por muitos anos. Então ele era um líder intelectual da EPGE, um líder intelectual da pós-graduação em economia no Brasil e um cara que estava ligado no mundo acadêmico internacional, ele sabia o que estava acontecendo e tal. Como tinha essa base muito sólida de matemática, o Simonsen conseguia trazer esse conteúdo formou dezenas de alunos que se tornaram depois, mais para frente, economistas famosos, importantes. Principais livros do Simonsen, eu estudei 2 livros do Simonsen, um que chama Macroeconomia, que é um livro muito bom de economia, que tem dinâmica, quer dizer, aquele cara está interessado, né? Eu me graduei em engenharia. Eu me lembro quando estava interessado em economia, começando a gostar de economia, e eu queria ver uma coisa mais formal e tudo, e o livro do Simonsen foi a primeira coisa que apareceu na minha frente, que tinha umas equações diferenciais, etc., para explicar. O modelo ISLM e o modelo ISLM-BP é um modelo que está feito, desenhado, estruturado, articulado de uma maneira absolutamente espetacular no livro Macroeconomia. Acho que foi um dos grandes pontos altos assim da minha época de estudante, foi estudar aquele modelo. Ele tem também o Dinâmica Macroeconômica, e ele tem um livro muito legal, isso aqui está parecendo o Fala dos livros já, né? Que chama-se Ensaios Analíticos, onde ele fala de tudo, fala de música, fala de física, fala de economia, de matemática. Então era um cara, assim, uma personalidade absolutamente interessante. Fato curioso sobre o Simonsen, ele mesmo falava isso, ele falou assim: fiquei rico por acaso. Ele tinha um amigo de infância, o Bolzano, que quando foi montar um banco, chamou ele para ser sócio minoritário do banco. Claro, né, era um grande economista, tudo, um cara super inteligente, você quer ter um cara desse do seu lado. Mas era curioso como ele falava, assim, fiquei rico assim por acaso. Tinha um amigo lá que me convidou para ser banqueiro. Foi ministro da Fazenda por 5 anos, foi ministro do Planejamento por um período curto de tempo, mas teve muita influência na política econômica durante o período do governo militar e, infelizmente, como eu já falei antes, nos deixou muito cedo, em 1997. Então é isso daí, Mário Henrique Simonsen. Vão lá, dá uma pesquisada na vida dele, nos livros dele, principalmente no Macroeconomia e no Dinâmica Macroeconômica, que são livros muito bom mesmo. Um abraço para vocês, tchau.